Olá pessoal, tudo bem com vocês? Você está mais uma vez no canal Aula na Tela e eu, professor Rodrigo, convido você para mais uma aula de matemática, hoje com o nosso conteúdo Produtos Notáveis. Dentro desse conteúdo de Produtos Notáveis, hoje nós vamos ver quadrado da soma, quadrado da diferença e produto da soma pela diferença de dois termos. Para a gente iniciar esse conteúdo, para a gente trazer aí um pouco do dia a dia, talvez vocês já tenham visto essas obras de artes que chamam-se vitrais, e esses vitrais eles são feitos em janelas, principalmente em igrejas, em templos antigos, e essa origem desses vitrais, ela traz da Idade Média, principalmente no Oriente, mais ou menos aí pelo século IX. E esses vitrais, para que o vidraceiro ele possa dizer quanto ele vai gastar de material e quanto você, consumidor, vai pagar, ele precisa trabalhar alguns cálculos matemáticos. E esses cálculos, para saber quanto ele vai gastar e quanto você vai pagar, nós vamos ver no conteúdo de produtos notáveis, porque ele poderia muito bem fazer o cálculo de cada figura dessa separado e depois juntar, mas ele também pode aplicar uma regra geral e fazer o cálculo dessa área tudo de uma única vez. Para a gente começar aqui a relembrar o nosso conteúdo, para a gente começar a entender o conteúdo, a gente precisa fazer uma breve revisão de monômios. Então diz o seguinte: denomina-se monômio ou termo algébrico toda expressão algébrica representada apenas por um número ou apenas por uma variável, ou por uma multiplicação de números e variáveis em que a variável não esteja nem no denominador e nem no radical. Então, por essa explicação, você pode perceber que um monômio, que também pode ser chamado de termo algébrico, ele pode ser representado por apenas um número, por uma variável, por uma multiplicação de número e variável. Lembrando aqui também que esse ABC é uma multiplicação do coeficiente A com o coeficiente B e o coeficiente C. E se ligar naquilo que ele disse, que não são exemplos de monômios se essa variável estiver no denominador ou se ele estiver em um radical. Então, esses exemplos aqui em vermelho, eles não são considerados monômios. Já um polinômio é qualquer adição algébrica de monômios. São exemplos de polinômios: a vezes b mais x ao quadrado mais 3x, y menos 2x, 5xy menos x, e aqui eu tenho outros exemplos. Então, o que a gente pode entender de polinômios? Que polinômios ela é a junção de monômios. Então, quando ele diz aqui, quais são os termos de um polinômio? O que é um termo? Então, o termo é aquilo que está entre as adições e as subtrações. Então, se você pegar como exemplo y menos 2x, eu vou ter como termos do polinômio y e o 2x. Observe a seguinte situação. Qual é a expressão algébrica que representa a área da figura a seguir? Perceba que essa figura ela é uma junção de outras duas figuras. Aqui eu tenho na figura 1 eu tenho um retângulo e aqui na figura 2 eu tenho um quadrado. Lembrando que ele vai querer que você calcule a área dessa figura total que nós vamos resolver aqui no quadro. Pessoal, para a gente fazer esse exemplo aí, a gente vai ter que fazer a área total. Lembrar que para fazer essa área total é a área da figura 1 somado à área da figura 2. Fazendo aqui separado de área 1, na área 1 nós temos um retângulo. E para fazer a área do retângulo é base vezes altura. A nossa base ali está representada pela letra B e a nossa altura pela letra A. Então, fazendo B vezes A, nós vamos encontrar aqui na área 1, BA. Para fazer a nossa área 2, a área 2 é um quadrado. E esse quadrado, ele tem lado medindo x. Então, para fazer a área do quadrado, nada mais é do que x vezes x. Então, de área 2, x vezes x, eu tenho x ao quadrado. Então, percebam que na minha área 1, eu encontrei BA e na minha área 2, x ao quadrado. Fazendo aqui na área total, eu vou ter como área total a minha área 1, que é BA,
mais a minha área 2, que é x ao quadrado. Então, essa área, ela vai representar aqui a nossa figura. Continuando aqui com o nosso conteúdo, vamos agora ver um pouco de cálculo algébrico e vamos ver agora o quadrado da soma de dois termos. Então, prestem bem atenção aqui, que eu vou ter uma soma de dois termos elevado ao quadrado. Lembrando que eu vou poder fazer aqui o cálculo algébrico e vocês vão perceber que eu vou encontrar essa regra geral que eu vou fazer aqui no quadro. Bom, para a gente desenvolver aqui o quadrado da soma, né? Lembrar que o quadrado, tá aqui a base, e a base é x mais y, então quer dizer que é x mais y vezes x mais y, dois fatores, e que vai ficar o seguinte. Então eu vou ter x mais y vezes x mais y. E aqui eu vou aplicar a distributiva de quem? E fazendo primeiro x vezes x, então x vezes x eu vou encontrar x ao quadrado, depois eu vou ter que fazer x vezes y, mais vezes mais continua mais, x vezes y eu vou ter xy. Agora eu vou precisar multiplicar esse y com esses dois aqui, então fazendo jogo de sinal eu vou ter mais vezes mais continua mais, y vezes x, você quiser colocar yx, não fica errado. Mas como eu já coloquei aqui xy, então xy e yx é a mesma coisa. Então vamos logo organizar para na hora de somar ficar mais fácil. Então y vezes x ou x vezes y vai ser xy. E agora eu vou fazer y vezes y. Então y vezes y eu vou ter y ao quadrado. Olhando para isso daqui, eu vou ter que somar aquilo que é comum. Então, perceba que comum eu vou ter um xy aqui e outro xy aqui. Então, vai ficar x ao quadrado. Um xy mais um xy, eu vou ter 2xy mais y ao quadrado. E percebam que eu vou chegar agora no nosso termo geral, nossa regra geral, tá certo? Então, pessoal, como a gente acabou de fazer aqui no quadro, né, vocês percebem que aplicando a distributiva, a gente vai chegar nessa resolução. X ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado, isso aqui vai ser a nossa regra geral. Lembrando que eu vou ter o x como meu primeiro membro, meu primeiro termo, na verdade, e o y como meu segundo termo. Então, se eu não quiser aplicar essa distributiva, eu posso muito bem aplicar essa regra geral. Lembrando que eu vou ter o meu x, o meu primeiro termo, e o y, o meu segundo termo. Lembrando como? Sempre que você tiver o quadrado da soma de dois termos, basta eu lembrar que para resolver isso daqui é o quadrado do primeiro termo mais duas vezes o primeiro termo vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Para a gente continuar aqui, né, nós vamos praticar algumas resoluções. Eu vou fazer essa primeira e deixar essas duas para vocês treinarem aí em casa. Vamos para o quadro. Resolvendo esse exemplo aqui na distributiva, nós vamos ter o seguinte. Nós vamos ter 5 mais 3y vezes 5 mais 3y. E lembrar que eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou ter que fazer inicialmente aqui 5 vezes 5, que vai dar 25. Depois eu vou fazer 5 vezes 3y. 5 vezes 3 eu vou ter 15. Logo eu tenho 15y. Mais vezes mais continua mais. Agora eu vou fazer 3y vezes 5. 3 vezes 5, mais uma vez eu tenho 15 e vou repetir o y. E para terminar aqui eu vou ter mais vezes mais continua mais. 3y vezes 3y é 3 vezes 3 eu tenho 9. Y vezes y eu tenho y ao quadrado. Vamos somar agora aqui quem é comum. Então eu vou ter 25. Mais 15y mais 15y, eu tenho 30y, mais 9y ao quadrado. Lembrando também que eu posso resolver esse quadrado da soma, né, através da nossa regra geral, que se vocês lembram aí, vai ser o quadrado do primeiro. Então lembrando que o primeiro é o 5 e o segundo é o 3y. Então lembrando, quadrado do primeiro, então nesse caso vai ser 5 ao quadrado,
mais 2 vezes o primeiro, que é 5, vezes o segundo, que é 3y, mais o quadrado do segundo. Então, tenho aqui 3y elevado ao quadrado. Então, para lembrar, você vai ter que exercitar. Então, é o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Resolvendo, fica o seguinte. 5 ao quadrado, 5 vezes 5, eu vou ter 25, mais 2 vezes 5, eu tenho 10, 10 vezes 3y, eu vou ter 30y, mais 3 ao quadrado, 3 vezes 3 é 9, e y vezes y é y ao quadrado. A gente chega na mesma resposta e com muito mais facilidade. Então, pessoal, agora você pausa o vídeo para resolver esses dois exemplos, tá certo? Resolveram? Então, como resposta, né? Espero que vocês tenham encontrado esses resultados. Lembrando que esse primeiro aqui foi o que eu resolvi no quadro. 25 mais 30y mais 9y ao quadrado. A gente também pode encontrar esse quadrado da soma de dois termos geometricamente. Então, imagina, inicialmente, eu ter duas medidas, uma medida x e uma medida y. Lembrando que essa medida x ela sendo maior do que o y. Com essas duas medidas, eu posso construir um quadrado e esse quadrado de lado x, y. Ou seja, esse lado aqui, esse lado do quadrado, é a somatória de x mais y. Então, para você fazer essa área, né, para fazer a área do quadrado, o que você iria ter que fazer? Pegar x mais y e elevar ao quadrado. E o que é x mais y elevado ao quadrado? É o quadrado da soma de dois termos. Então, fazendo essa área, eu vou encontrar como resposta x ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado. Por quê? Porque essa área aqui, se eu desmembrar, eu vou ter isso daqui. Lembrando que esse quadrado aqui de lado x, quando eu fizer essa área, x vezes x, eu vou ter x ao quadrado. Veja que esses dois retângulos aqui, de base x e altura y, eles são iguais. Então, para mim calcular essa área, é x vezes y. Como eu tenho 2, vai ficar 2xy. E para terminar, nesse nosso quadrado maior, vai faltar essa parte aqui que é de lado y. Então, para fazer essa área do quadrado, lembrar que é y vezes y, ou seja, y ao quadrado. Então, lembrar que dessa demonstração aqui, se você desmembrar, você vai encontrar isso daqui. Lembrando, o que é isso? É a nossa regra geral do quadrado da soma de dois termos. Continuando aqui o nosso conteúdo ainda com o cálculo algébrico, nós vamos ver agora o quadrado da diferença de dois termos. A gente acabou de ver o quadrado da soma e agora vamos ver o quadrado da diferença. O princípio de resolução vai ser o mesmo. Nós vamos aplicar a distributiva aqui e resolver e encontrar a nossa regra geral. Pessoal, para a gente desenvolver aqui o quadrado da diferença de dois termos, né? Vamos desmembrar isso daqui. Então, se eu tenho x menos y ao quadrado, isso daqui é x menos y vezes x menos y. E lembrar aqui também que eu vou ter que aplicar a distributiva. Então, o mesmo processo. X vezes x, eu vou ter x ao quadrado. X vezes y é xy. Lembrar que mais vezes menos é menos. Agora aqui, ó, menos y vezes x vai dar menos xy. E para a gente concluir, menos vezes menos vai ficar mais. Y vezes y, eu vou ter y ao quadrado. Resolvendo isso aqui, vai ficar x ao quadrado, menos xy com menos xy, sinais iguais, eu vou somar e conservar o sinal, vai ficar menos 2xy mais y ao quadrado. A gente vai chegar nisso daqui agora, nossa chamada regra geral, que vai ser o quadrado do primeiro termo menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Então, pessoal, nós vimos aqui que aplicando a distributiva, nós vamos encontrar como regra geral x ao quadrado menos 2xy mais y ao quadrado. Lembrar que essa é a nossa regra geral. Como exemplo, eu também vou resolver para vocês o exemplo 1 e deixar os mais fáceis aqui para vocês resolverem, que é o 2 e o 3.
Vamos resolver aqui então, pessoal. Então eu tenho 2x menos z, então se é ao quadrado, é ele vezes ele. Então vai ser 2x menos z mais uma vez, e vamos aplicar aqui a distributiva. Então eu vou ter 2x vezes 2x, 2 vezes 2 eu tenho 4, x vezes x eu vou ter x ao quadrado. 2x vezes menos z, então mais vezes menos é menos, 2x vezes z vai ser 2xz. Agora eu vou fazer menos z vezes 2x, menos vezes mais vai ficar menos, z vezes 2x é 2x vezes z, então vai ficar 2xz. E para a gente concluir, eu tenho menos vezes menos que vai ser mais, z vezes z vai ser z ao quadrado. Continuando, eu vou ter 4x ao quadrado, menos 2xz com menos 2xz, eu vou ter menos 4xz mais z ao quadrado. Bom, pessoal, também lembrando que a gente pode fazer esse mesmo exemplo pela nossa regra geral, que vai ser, lembrando, aqui eu vou ter o primeiro termo e aqui o segundo termo. Então, o que vai ser? Vai ser o quadrado do primeiro termo, então nesse caso vai ser 2x ao quadrado, menos duas vezes o primeiro. Quem é o primeiro? 2x, vezes o segundo, que é z. Lembrando que você não vai colocar esse sinal aqui, tá certo? Só mesmo 2x e o z. E mais o quadrado do segundo. O segundo é z, então vai ser z ao quadrado. Então, 2 ao quadrado, então vai ser 4. X ao quadrado, x vezes x é x ao quadrado. Menos 2 vezes 2, 4. 4 vezes xz vai ser 4xz. Mais z ao quadrado. Então, a gente chega na mesma resposta de uma maneira muito mais simples. Então, pessoal, do nosso exemplo que a gente acabou de fazer no quadro, né? Vocês vão dar um pause aí no vídeo e vão resolver o exemplo 2 e o exemplo 3. De resposta aqui do nosso exemplo 1 que a gente viu, achamos 4x ao quadrado menos 4xz mais z ao quadrado. E lembrando também a vocês que mesmo aqui sendo número decimal e fração, a maneira de resolver vai ser a mesma. A gente também consegue compreender o quadrado da diferença de dois termos geometricamente. Vamos pegar inicialmente as mesmas medidas, medida x e medida y. Só que agora nós vamos colocar como medida x esse quadrado maior. X menos y vai ser esse quadrado menor. Então, percebam. Então, o quadrado maior vai ser x, esse pedacinho aqui de baixo vai ser y e esse lado do quadrado menor é x menos y. Então, como é que eu vou fazer para calcular só a área desse quadrado menor? Eu vou ter que fazer essas áreas aqui que estão rachuradas e vou ter que subtrair. Então, para fazer a área desse quadrado menor, é x menos y ao quadrado. E o que é x menos y ao quadrado? É o quadrado da diferença de dois termos. Quando você fizer essa área aqui e você fizer as outras, né? Por que tem esse monte de sinal de menos? Porque você vai ter que retirar essa área e essa área aqui também. Quando você resolver, você vai chegar justamente em x ao quadrado menos 2xy mais y ao quadrado, que é o quê? Que é a nossa regra geral do quadrado da diferença. Vamos agora ver o produto da soma pela diferença. Então, eu vou ter dois termos, né? Em uma parcela eu vou estar aqui somando e na outra eu vou estar subtraindo. Então, aqui vai ser o produto da soma pela diferença. Mesmo procedimento também, vou aplicar a distributiva e vou encontrar como regra geral x ao quadrado menos y ao quadrado. Então, pessoal, para vocês aqui, o produto da soma pela diferença. Então, eu vou ter aqui, ó, x vezes x, x ao quadrado, x vezes menos y, menos xy, mais y vezes x é mais xy, e mais y vezes menos y vai ser mais vezes menos, y vezes y vai ser y ao quadrado. Agora percebam que eu tenho x ao quadrado menos xy mais xy menos y ao quadrado. Perceba
que esses termos aqui do meio eles vão se anular, né? Eu vou ter o mesmo valor, um negativo e outro positivo, eles vão se anular. Então vai sobrar para a gente simplesmente aqui o x ao quadrado menos y ao quadrado. Continuando aqui com o nosso conteúdo, vamos fazer aqui alguns exemplos. Mais uma vez, vou fazer o exemplo 1 e deixar para vocês fazerem em casa o 2 e o 3. Então, pessoal, agora aqui nós temos o produto da soma pela diferença. Então, aplicando aqui a distributiva, eu vou ter 3x vezes 3x, 3 vezes 3 é 9x vezes x. Eu tenho x ao quadrado, mais vezes menos é menos. 3x vezes z, eu vou ter 3xz. Aqui embaixo, mais vezes mais continua mais. Z vezes 3x é 3xz. Mais vezes menos é menos. Z vezes z é z ao quadrado. Lembrando que esses aqui do meio eles vão se anular. Então, esse menos 3xz vai anular com mais 3xz e vai sobrar simplesmente para a gente o 9x ao quadrado menos z ao quadrado. Lembrando também que eu posso aplicar aqui direto, né, a nossa regra geral, que vai ser o seguinte, o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, só isso. O quadrado do primeiro, ó quem é o primeiro aqui, 3x. Então vai ser 3x ao quadrado menos o quadrado do segundo. Quem é o segundo? O z. Então, z ao quadrado. Então, 3x ao quadrado, 3 ao quadrado, 9, x ao quadrado é x ao quadrado, menos z ao quadrado. A gente consegue, ó, obter o mesmo resultado. Então, pessoal, aqui dos nossos exemplos, né, que como resposta, vocês vão ter esses resultados. Geometricamente, a gente também consegue entender como é que funciona o produto da soma pela diferença. Então, vamos ter as mesmas medidas, medida x, medida y e a medida, essa daqui, sendo o valor de x menos o de y, que é para dar essa medida. Então, com essas medidas aí, nós vamos construir um retângulo. Que retângulo é esse? É um retângulo onde a base é o valor de x mais y, ou seja, x mais y, e a altura é esse valor de x menos y. Então, como é que eu vou fazer a área desse retângulo? É a base vezes a altura. Quanto é a base? X mais y. Quanto é a altura? X menos y. X mais y vezes x menos y, eu vou ter o produto da soma pela diferença. E ainda perceba que essa área aqui é essa mesma área. Então, imagine que eu vou pegar essa figura, que é um retângulo, e eu vou fazer uma dobra, ficando dessa maneira aqui. Eu vou te perguntar, a figura, a questão de área mudou? Não, a área vai ser a mesma. O formato da figura é que tenha mudado. Mas se você perceber, quando eu faço essa dobra, eu vou fazer um quadrado de lado x. Imagine que eu vou dobrar, coincidentemente, no pedaço x. Quando eu fizer essa dobra, eu vou fazer um quadrado de lado x. E como é que eu vou descobrir só essa área amarela? É simplesmente fazendo o lado x ao quadrado menos o lado y ao quadrado. Então, eu vou encontrar simplesmente essa área amarela. E para a gente treinar o nosso conteúdo de hoje, eu trago para vocês aqui um desafio que diz o seguinte, observe. Quero que vocês desenvolvam esta expressão. Qual é a expressão? 2x menos y, a terceira elevada ao quadrado. O aluno diz, professor, a resposta é 2x ao quadrado menos 4xy ao cubo mais y à sexta. O aluno acertou ou errou a resposta? Então você vai resolver e você vai dizer se o aluno acertou ou não. Então, pessoal, chegamos aqui a mais um fim de uma aula. Espero que vocês tenham entendido o conteúdo e até a próxima.